Faz pouco tempo que eu assisti Bacurau, porque vocês pediram muito que eu assistisse esse filme, e confesso que eu gostei bem menos do que eu esperava que eu fosse gostar, né? Eu tinha uma grande expectativa sobre do que se tratava a história do filme, assisti e, bem, não deu liga na verdade, mas tem uma cena em particular no filme na qual você tem dois brasileiros sulistas de São Paulo conversando com americanos. E daí eles falam ali num ponto, né, explicando por que eles são brancos, eles contam lá que no sul do país tem mais brancos, teve imigração italiana, teve imigração europeia, e daí os americanos olham para eles e falam assim, mas vocês não são brancos. E começam a tirar sarro dos brasileiros, vocês não são brancos. Essa é uma cena chocante para muita gente, porque de fato você tem essa noção, né, essa noção étnica no Brasil, e que não corresponde exatamente com a noção que os americanos têm de etnia. Por exemplo, foi lá que eu descobri que eu não sou branco, eu sou latino. Aquilo que a gente entende como uma divisão geográfica, né, uma classificação geográfica latino-americana, quem nasce na América Latina, para os americanos, para os norte-americanos, é uma questão étnica. Ou seja, brasileiros são tão latinos quanto mexicanos, bolivianos, equatorianos, paraguaios, ou seja, nós somos latinos. Eu utilizo essa cena do Bacurau para partir, para entendermos o profundo racismo que existe nos Estados Unidos. Eu posso dizer que dos países nos quais eu morei em vários, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos é o país mais racista, abertamente racista, que eu já vi. E aqui eu preciso fazer um disclaimer, né? Fazer uma advertência. Isso não quer dizer que o Brasil não seja racista. É de outros modos e talvez em certos elementos até mais racista do que os Estados Unidos. Mas abertamente racista, os Estados Unidos ganham disparado. Por quê? O que acontece lá? Eu vou apresentar alguns dados para vocês aqui entenderem qual é o cenário. Você tem lá uma população negra que de fato é minoritária. É apenas 12% dos americanos são negros. Na população carcerária, 40% são negros. Isso quer dizer que os negros são mais violentos, mais agressivos, mais propensos à criminalidade? Não, isso porque você tem uma estrutura social nos Estados Unidos que é profundamente racista. Vale lembrar que havia segregação legal até 1964 nos Estados Unidos. Ou seja, até poucas décadas atrás você tinha leis segregacionistas no país. Havia um apartheid nos Estados Unidos. Um negro não podia frequentar certos ambientes que os brancos frequentavam. Oficialmente, pela lei americana. E foi necessário que passassem uma lei de direitos civis para proibir esse tipo de coisa. E isso aconteceu em 64. Então você tem uma sociedade que, assim como a brasileira, foi calcada na escravidão dos negros, no serviço forçado de negros trazidos da África, ou seja, calcada na brutalidade, na exploração do trabalho do outro forçado, e que, posteriormente, continuou mantendo de maneira aberta esse racismo. E como eu disse, lá de fato, ao contrário do Brasil, no qual você tem uma grande parcela da população que é parda ou negra, lá os negros são um percentual bem pequeno da população. E que se concentram, em grande parte, em algumas cidades norte-americanas. Você tem, por exemplo, Nova York, Boston, St. Louis, Atlanta, Chicago, cidades nas quais você tem uma grande parcela da população negra morando nessas cidades. E ali você sente a tensão racial o tempo todo, o tempo todo. Eu morei 4 anos em Nova York e você podia cortar com uma faca a tensão racial. Você sentia isso no metrô, nas ruas, nos bairros. Você tem uma segregação geográfica nos Estados Unidos. Os guetos, guetos de latinos, guetos de negros, guetos de outras etnias, ou seja, é algo que é explícito, não é oculto, não é velado, não é subterrâneo, é algo que vem na tua cara. Eu estava lá nos Estados Unidos quando teve a eleição do Obama, e eu tinha muito medo de que Obama não ganhasse, porque você ouvia nas ruas pessoas falando do Obama, 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 e eu sentia que se o Obama não ganhasse a eleição naquele ano, que foi 2008, eu sentia que se ele não ganhasse a eleição, que Nova York ia pegar fogo. E quando eu falo pegar fogo, eu falo literalmente de pessoas nas ruas pondo fogo nas coisas. Como a gente tem visto agora em Minneapolis, uma cidade norte-americana, e que, por causa de um incidente que é recorrente, na verdade, é um caso que você vê de tempos em tempos acontecendo, de assassinato de um negro, a polícia, numa operação policial, foi lá, algemou um suspeito, e um dos policiais, ajoelhado sobre o pescoço desse suspeito, foi lá e matou a pessoa.
Então, quando você tem esse tipo de caso de homicídios de negros por forças policiais, a reação ela é previsível nos Estados Unidos. Você sabe que após um evento como esse, e são vários, na verdade, como eu disse, são recorrentes, após um evento como esse, as coisas complicam bastante lá e o pau come. Então agora em Minneapolis você tem muita gente nas ruas, negros e brancos também, que apoiam esse tipo de protesto. Começa pacífico, começa com uma série de protestos exigindo respeito. Basicamente é isso, respeito à vida dos negros, e depois isso se escala e começam saques, incêndios e o negócio sai do controle. E há um outro fator também que é típico dos Estados Unidos, é o poder de contágio desse tipo de manifestações. Então começa numa cidade ou no estado e vai se espalhando, e quando você vê, estoura lá um protesto no Bronx, estoura um protesto em Los Angeles, estoura um protesto em outras cidades, e isso vai pipocando porque a tensão racial ela é constante. Você vive o tempo todo preocupado com a cor da sua pele, com a sua etnia, com a sua proveniência. Eu falo isso como um imigrante latino nos Estados Unidos que sentia isso na pele também. Era algo diário, era cotidiano isso. Então, como eu mencionei, nesse caso agora da morte do George Floyd, que aparentemente não resistiu à prisão, você tem cenas dele sendo algemado ali, ele não parece estar resistindo à prisão, não parece estar tentando fugir nem nada. Esse tipo de caso revela esse profundo racismo que existe. O treinamento da polícia, no modo como ele vai abordar um negro e abordar um branco, é algo que é histórico e conhecido, na verdade. Tanto que isso foi objeto de muitos filmes, muitos documentários, muitos livros, analisando essa questão racial nos Estados Unidos, que é algo profundo. Eu vou mencionar para vocês aqui alguns documentários que vocês podem assistir para entender melhor o que está acontecendo. Um deles que é muito bom se chama LA 92, Los Angeles 92, que é sobre os protestos que ocorreram em Los Angeles em 92 após o espancamento do Rodney King. Foi uma cena também filmada por um cinegrafista amador. Ele filmou um espancamento, vários policiais espancando o Rodney King. Essa imagem se tornou pública, as pessoas começaram a assistir essa imagem, se indignaram e começaram a estourar protestos em Los Angeles. E foram protestos brutais que duraram muitos dias mesmo. Regiões completamente sem acesso, porque a polícia não podia entrar lá, porque se a polícia entrasse seria atacada pelas pessoas. Gerou um verdadeiro caos social na cidade. E os protestos só começaram a se apaziguar quando o próprio Rodney King veio a público e pediu para que as pessoas parassem com a brutalidade. Tem uma série da Netflix chamada Olhos que Condenam, já fiz um vídeo sobre isso aqui, que também mostra como existe esse profundo racismo que é evidente, na verdade, quando se trata do caso desse Central Park 5, que eram 5 adolescentes que foram acusados injustamente de terem estuprado uma mulher no Central Park. Eles foram condenados, ficaram presos, e a série é brutal, gente. A série realmente assim é chocante, é revoltante. Você vê como existe não apenas o racismo cultural, né, no sentido de você ser racista e olhar o outro com inferioridade, mas um racismo estrutural mesmo e um racismo institucional nos Estados Unidos e no Brasil também, né? Aqui vale mencionar que isso aqui está presente em outros países, mas lá é muito evidente. Eles vão lá e criam provas contra os jovens, vão lá e forçam esses meninos a confessarem. Então, quando você assiste a série, é revoltante. O último episódio, gente, assim, é uma coisa assim de partir o coração. Então, se vocês quiserem entender melhor, assistam a essa série aí, Olhos que Condenam, e depois tem uma conversa entre a diretora, que é a Ava DuVernay, que eu vou mencionar outro documentário dela também em seguida, a Ava DuVernay entrevistando os rapazes, de fato, as pessoas que são adultos hoje, que foram presos injustamente só porque eram negros. Eram negros, então, automaticamente você já vê como culpados. A própria Ava DuVernay dirigiu um documentário sobre o sistema carcerário norte-americano que se chama 13ª Emenda, no qual ela mostra como você teve a abolição da escravatura no século XIX nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo eles vão lá e criam uma emenda constitucional que diz o seguinte, que você não pode escravizar ninguém, você não pode forçar ninguém a trabalhar, excetuando quando essa pessoa estiver presa. Basicamente é isso. E daí o que eles fazem? Eles recriam a escravidão. Então eles passam a prender negros para trabalharem de maneira forçada nos presídios. Como eu disse aqui, os negros representam 12% da população norte-americana, mas representam 40% da população carcerária. Ou seja, eles transformam numa escravidão moderna agora. Os presídios são, muitos deles privados, e se tornam fábricas. Fábricas nas quais negros trabalham de maneira forçada para pagarem suas penas. E isso por crimes completamente triviais, muitas vezes. Às vezes uma multa de trânsito que você não tem como pagar a multa porque você é pobre, você vai preso e acaba lá tendo que trabalhar forçado nos presídios. Vale assistir esse 13ª Emenda, porque isso vai trazer uma compreensão muito maior sobre outros aspectos da cultura norte-americana também, desse racismo institucional que existe lá.
E tem um outro documentário muito bom também sobre o ativista e escritor James Baldwin, que se chama I'm Not Your Negro, que mostra a luta por direitos civis e mostra a história do Baldwin e como ele abandona os Estados Unidos justamente porque ele se sente uma pessoa indesejável no próprio país dele. O fato de a cor da pele dele o tornar alguém que não se sente pertencente àquele país, àquela cultura. Ele vai para a França, vivencia uma outra experiência, um outro contexto, ou seja, foi uma luta. Eu imagino que boa parte dessa revolta que você sente diariamente nos Estados Unidos, né, essa revolta racial, é decorrente dessa luta dura que eles tiveram que empreender com grandes ativistas como Martin Luther King Jr., como Malcolm X, como outros ativistas que, através de protestos pacíficos ou não, em algumas circunstâncias, tiveram que lutar pelo fim da segregação racial e que perdura, de certo modo, não oficialmente, mas às vezes informalmente, até hoje. Eu li um artigo no The Guardian, tempos atrás, aqui, que falava sobre a disposição geográfica das cidades, os bairros, os guetos, e como às vezes uma avenida, por exemplo, uma rua que corta um bairro do outro, separa duas realidades totalmente diferentes. E isso é muito perceptível nos Estados Unidos. Por exemplo, eu morava em Nova York, no Upper East Side, morava na divisa com o Spanish Harlem, que é o Harlem espanhol, onde moram os latinos, mexicanos, cubanos, porto-riquenhos, dominicanos, e quase perto também do Harlem. E quando você cruza essa divisa de um bairro para o outro, você já percebe a mudança de costumes, de práticas, o idioma que se fala às vezes. Então é muito nítido a guetificação dos Estados Unidos e como certas etnias ou certas nacionalidades são relegadas a planos inferiores justamente porque tem um racismo em vários níveis nos Estados Unidos. E eu repito aqui, eu nunca vi um país tão racista quanto os Estados Unidos. Eu nunca vi. Eu nunca morei, pelo menos. Já vi outros países racistas, mas nunca morei em um deles. E essa luta que eles empreendem, como eu falei aqui, é justamente que leva a esse tipo de protestos, porque são recorrentes, na verdade. Embora nem sempre estoure nesse tipo de saques e incêndios, isso aconteceu várias vezes na história. Anos 60 havia muitos protestos dessa natureza, protestos no Bronx, no Harlem, que levavam de fato a pessoas saquearem lojas e pôr fogo em tudo. Quando mataram o Michael Brown também houve uma série de protestos violentos. Em Ferguson, e desse tipo de brutalidade policial surgiu o movimento Black Lives Matter, que as vidas dos negros importam, justamente porque há uma percepção de que a vida deles não tem o menor valor. Não é que a vida deles importa mais, mas que também deveria importar tanto quanto de um branco. Se um branco for executado pela polícia, como acontece regularmente com negros nos Estados Unidos, haverá uma indignação coletiva, haverá uma indignação na imprensa, na mídia, mas se um negro é executado, isso se torna um efeito colateral, né? A polícia reagiu, a polícia exagerou um pouco, e em muitos desses casos, os policiais nem sequer são punidos, o que aumenta a revolta, o que aumenta a sensação de total impunidade. Só para citar um caso recente no Brasil aqui, do João Pedro, que agora se descobriu que ele foi morto pelas costas, eu falei sobre esse caso aqui recentemente, que era um adolescente de 14 anos, estava em casa, a polícia invadiu a casa, disparou várias vezes e matou esse menino sem ele ter feito nada, dentro de casa. Se uma cena como essa houvesse acontecido nos Estados Unidos, o país estava pegando fogo agora. No Brasil, e aqui entra uma outra natureza do racismo no Brasil também, no Brasil é tão naturalizado esse tipo de racismo que as pessoas nem sequer se dão conta de quão racista é também. Simplesmente se torna mais um caso de brutalidade na favela e que ninguém dá muita atenção. Então, talvez nesse outro sentido, o Brasil seja mais racista ainda porque simplesmente nem sequer enxerga esse tipo de brutalidade policial. Lá nos Estados Unidos, eles enxergam, eles se revoltam e eles vão para as ruas quebrar tudo. É como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir o tempo todo. Tem uma professora, que é a Jane Elliott, que fez experimentos nas escolas, isso nos anos 60, durante os movimentos de direitos civis lá, que fez experimentos na escola, e ela foi objeto de um documentário nos anos 70 chamado The Eye of the Storm, que seria o olho do furacão, né, o olho da tempestade. Na verdade, ela apareceu em vários programas posteriormente, né, que ela fez um experimento na sala de aula, no qual ela queria mostrar para as crianças, para os alunos dela, o racismo e quais são os efeitos dele na psicologia das pessoas. Então o que ela fez? Ela pegou uma sala de aula com crianças de olhos castanhos e crianças de olhos azuis ou os olhos verdes. Ela escolhia as crianças pela cor dos olhos, ou quem tivesse olho claro, ou que tivesse olho escuro, e um grupo dessas crianças seria discriminada, ou seja, receberia notas mais baixas, teriam que ficar separadas das outras crianças, usar um lenço no pescoço para indicar que ela pertencia a um grupo inferior ali naquela sala de aula, e o que ela percebeu foi que o desempenho dessas crianças foi piorando com o passar dos dias. Foram vários dias de experimento, e que elas ficaram mais agressivas, menos concentradas, com pior desempenho em sala de aula.
E ela fez esses experimentos várias vezes ao longo dos anos, incluindo universidades, empresas, e o que ela tenta mostrar nisso é como esse tipo de discriminação, que é totalmente arbitrária, na verdade, né? Porque seleciona uma cor da pele, uma cor de olho, que não quer dizer nada, no final das contas. Esse tipo de discriminação vai criando uma revolta, uma indignação, afeta o desempenho, afeta a mente da pessoa, de certo modo. E a conclusão dela, geralmente no final desses experimentos, é basicamente o seguinte: olha só, vocês aqui ficaram um dia fazendo isso, ou alguns dias fazendo isso. Imagine alguém que a vida inteira nasce, cresce e é discriminada constantemente. Imagine a revolta dessa pessoa, imagine como ela não se sente. E esse tipo de circunstância é quando essa revolta, essa fúria, essa indignação estoura. E já não é possível conter mais, porque aquela pessoa que foi morta pela polícia sem ter feito nada, poderia ser você também. Eu recomendo que vocês assistam a esses filmes e documentários que eu mencionei para vocês aqui, para vocês terem uma noção daquilo que eu estou dizendo, né? Porque, de fato, repito aqui, os Estados Unidos é o país no qual eu senti mais abertamente o racismo cotidiano. É algo que é perceptível, não tem como ocultar, e a tensão racial ela é muito presente, é muito permanente. É o tempo todo a questão da raça vindo à tona e a discriminação ela é muito clara. No Brasil também existe isso, mas de outra natureza, de outro modo. Como eu disse, se o caso do João Pedro fosse nos Estados Unidos, o país estava pegando fogo, como está pegando fogo agora, de novo. Então, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, como vocês percebem essa questão da raça no Brasil, da etnia, das respostas dadas pela sociedade civil quando você tem brutalidade policial ou brutalidade contra negros no Brasil, como vocês percebem a reação das pessoas nesse sentido, por que não existe esse tipo de reação mais evidente e, em alguns casos, violenta, como você vê nos Estados Unidos? Por que isso não acontece no Brasil? O que leva os brasileiros a aceitarem de maneira tão apática, tão anestesiada, a brutalidade contra negros e pardos no país? Diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!